Nós queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus nesta noite especial, nesse dia em que aqui estamos com o nosso presbítero Stefson Barbosa, é o presbítero responsável aqui pela congregação em Cordeiro, Avenida Caxangá, na área 23, onde teremos a grande festividade, da campanha evangelizadora, 12 anos de campanha evangelizadora aqui nessa congregação, em Cordeiro, Avenida Caxangá, e nós estaremos aqui conversando com o nosso presbítero para uma prévia para que você que está aí em casa possa ter um pouquinho, começar a ter um gostinho aí do que vai ser aquele grande dia, presbítero, onde estaremos aqui reunidos. Muito bem, queremos saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e participar desse momento glorioso, juntamente com o nosso irmão e diácono Jefferson, dirigente da campanha evangelizadora, trazendo aqui o que pode ser uma prévia do evento, a atmosfera, todos os preparativos e também um pouco da temática que pode enriquecer e lhe trazer uma edificação espiritual. Então, tenho certeza que essa live hoje será de bênção para a sua vida e temos tanto na parte prática como também espiritual momentos de deleites através da palavra também. Então, fica conosco. Continua aí na audiência do Instagram e tenho certeza que estaremos juntos aí. Pode mandar o seu like, participar, ter a sua participação, que com certeza vocês estarão aí sendo edificados pela palavra de Deus. Também compartilhar aí esse link do Instagram da área 23 para que mais pessoas possam assistir. E falando desse deleite espiritual, presbítero, como o senhor nos orientou, vamos iniciar com uma oração? Com certeza. Tudo se inicia com a base, Com certeza. Sem a base não tem como prosperar. Sim, com certeza. Então eu faculto o nosso diácono fazer esta oração. Amém, presbítero. Conforme orientado pelo nosso presbítero Stefson, estaremos orando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui estamos em Tua presença, nesta live, onde muitos irmãos estão nos assistindo nesse momento. E estamos aqui, Senhor, para expressar nossa gratidão a Ti por tudo, por este dia, pela vida de cada um, cada irmã, cada irmão, cada jovem, cada adolescente que nesse momento, Senhor, está assistindo. E Te pedimos, Senhor, o direcionamento do Teu Divino Espírito Santo para o que vai acontecer aqui e sobre a Tua bênção, sobre as vidas que estão nos assistindo neste momento. Em nome de Jesus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, presbítero? Amém. Dentro da temática da festividade, 12 anos de campanha evangelizadora, quando estávamos orando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma orientação em relação ao tema, me veio muito forte a questão da fidelidade a Deus, e em busca não somente de bênçãos materiais, mas em especial a coroa da vida, E o Senhor me levou lá para o texto em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, e de forma muito, muito forte no meu coração veio a temática para essa festividade da campanha aqui, E dentro dessa temática, presbítero, ser fiel, até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos aqui algumas perguntas. A primeira pergunta: quem escreveu o livro de Apocalipse e qual o seu propósito? Muito bem, temos com uma maior definição do livro do Apocalipse o autor, todos nós conhecemos, que é uma das grandes colunas da igreja, que é João. João escreveu esse livro, ele estava preso na ilha de Patmos e quando se encontrava naquela ocasião, ele teve o livro da revelação do Apocalipse. O próprio nome Apocalipse, ele em sua definição, buscando aqui a parte original da palavra, a palavra Apocalipse, Jefferson, significa revelação. Ou seja, a mensagem central do livro do Apocalipse significa descortinar o véu. O propósito do livro do Apocalipse é mostrar que Cristo é o Cristo, o Cordeiro de Deus triunfante, e que a igreja que foi redimida, resgatada, agora ela alcançará o mais alto e nobre momento, que é
o triunfo, né? A igreja triunfante, o Cristo que triunfou também sobre a morte. Interessante que isso aí é algo muito presente. E você vai perceber que o livro do Apocalipse ele tem uma definição muito interessante. Você vai ver que o Apocalipse não é um livro que as pessoas pensam que é aquele livro enigmático. Às vezes as pessoas, quando falam Apocalipse, né, cria aquele enigma como se fosse um livro difícil da sua interpretação, mas na verdade não é. O próprio João, lá no capítulo 22, versículo 10 de Apocalipse, ele diz assim: não cele estas palavras deste livro. Então o Apocalipse não é um livro selado, não é um livro fechado, não é um livro que você não consegue entender ou compreender. Na verdade, é um livro que tem ricas promessas de Deus para a igreja do Senhor, principalmente novos céus, nova terra, e trazer de forma muito clara o triunfo da igreja do Senhor. É isso? E também o enaltecimento do Cordeiro. Você vai ver, enquanto os narradores dos evangelhos tiveram uma preocupação de trazer uma narrativa voltada para o sofrimento, a redenção, a obra, os milagres, a pregação, a exposição da Bíblia, você vai perceber que o livro do Apocalipse é diferente. Enquanto os evangelhos narravam o sofrimento, o livro do Apocalipse vai narrar o triunfo. Enquanto as vestes do mestre foram rasgadas no registro do evangelho, no livro do Apocalipse ele está vestido com as vestes brancas, escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto nos evangelhos são narrados a voz dele com sofrimento, com angústia, em oração, no livro do Apocalipse Jesus triunfa com a voz de muitas águas. Glória a Deus. Então veja que é um livro interessante que os seus pés agora não estão mais apenas perfurados, mas são como latão reluzente. É o Cristo realmente glorificado, enaltecido, é o Cordeiro de Deus. Então, meu querido, o livro do Apocalipse, interessante. Eu quero trazer uma mensagem central para você que está ouvindo aí, nesse momento no Instagram. Você pode compreender que Deus, ele tem a sua multiforme para falar com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não existe lugar ou barreira, porque João estava preso numa colônia penal, né? Ali ele tinha tudo para não receber essa revelação, ele tinha tudo para se revoltar, ele tinha tudo para murmurar, mas interessante que às vezes num lugar tão difícil, um lugar obscuro, um lugar que realmente era sombrio, ele recebe a revelação de Deus. Então, não existe local, espaço ou momento para Deus se revelar. E o livro do Apocalipse é, de fato, o alfa e o ômega, o começo, meio e fim. E ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego. A ele a honra, a glória e o poder e a majestade do Cordeiro. Então, a definição que eu tenho é essa, dessa introdução do livro do Apocalipse, porque pude contribuir para o aprendizado dos nossos queridos ouvintes aqui, que estão acompanhando a nossa audiência. Com certeza, presbítero, essa é uma reflexão que traz muita edificação espiritual, né? Sim, sim. Muita consolação para os nossos corações, esperança, fé. Então, vale muito a pena ler a palavra, ler o livro de Apocalipse, porque isso vai trazer essa edificação de que tanto nós precisamos. Glória a Deus. E que está sendo temática da festividade aqui, da campanha evangelizadora em Cordeiro, Avenida Caxangá. Muito bem. Presbítero Stephenson, a segunda pergunta que temos aqui é justamente porque em Apocalipse a referência a anjos das 7 igrejas citadas ali em Apocalipse, né? Sim, sim. Então, a definição da palavra anjo e quem são esses anjos das 7 igrejas citadas. Bom, a gente precisa entender que a Bíblia Sagrada, ela vai muitas vezes nos mostrar ocasiões distintas. Embora a palavra anjo ela apareça aí, a palavra anjo, ela tanto na língua do Antigo Testamento como também no Novo Testamento, a palavra anjo significa mensageiro, malak, né, do hebraico, ou angelos
na versão do Novo Testamento. E é importante a gente entender que os anjos, há momentos em que a Bíblia, ela, desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente vai ver a presença de seres angelicais. A ideia de anjo está presente na Bíblia. Só que há momentos em que a Bíblia vai usar a expressão anjo, mas ela está classificada ali como anjo, mas na verdade era o ministro da igreja, o pastor da igreja. Então a gente precisa identificar esse ponto crucial. A gente sabe que existe uma classificação dos anjos, existe uma hierarquia espiritual no mundo angelical, né? O arcanjo, o serafim, não é isso? Mas quando o texto da Bíblia Sagrada se refere às igrejas da Ásia, ao anjo da igreja que diz, ele está ali se referindo e fazendo notoriedade a parte do que tange a santidade. O anjo, ele representa a santidade na Bíblia. Então, o anjo da igreja é o pastor, é o ministro da igreja. Então, quando ele se refere a esse tocante aí, ele está tocando exatamente num padrão de excelência. Então, o próprio Cristo está trazendo recomendações pelo seu Espírito onisciente. Você vai ver que a maioria das recomendações vai mostrar a onisciência de Deus. Ela vai tratar de maneira muito clara sobre a onisciência. Ela vai nos mostrar que o nosso Deus é onisciente. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Observem que ele tinha uma classificação especial. E essa expressão anjo da igreja é ao ministro da igreja. Era uma recomendação. Interessante que ele traz essa recomendação para a igreja de Esmirna, né? Muito importante a gente definir isso. E interessante que a igreja de Esmirna, ela tem adjetivos muito ricos, que eu acredito que você vai estar aí trazendo uma pergunta voltada a esse público. Então, definindo, o anjo aqui não é o anjo de uma aparição, como nós podemos ver no Antigo Testamento, não é o anjo Gabriel, não é um anjo no sentido, aqui anjo tem a definição de ministro da igreja, o pastor, o anjo da igreja. Perfeito, a expressão no tocante. Perfeito, muito bom. O senhor até falou em relação à igreja de Esmirna, que está em linha justamente com a temática, né, da festividade, porque levando em consideração Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11, né, a temática da festividade da campanha está justamente no Apocalipse 2 e o versículo 10, mas justamente fala dessa igreja, né, Esmirna. E como era a igreja de Esmirna, levando em consideração esse texto de Apocalipse? Com certeza a igreja de Esmirna, ela é conhecida por ser uma das igrejas que é consideravelmente virtuosa. Interessante que ela recebe um elogio da parte do Senhor. Ela é a igreja que suporta graciosamente o sofrimento. Isso é uma marca. Interessante que as outras igrejas da Ásia, cada uma delas tiveram uma crítica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pontuou uma marca na vida de cada igreja, mas sobre a igreja de Esmirna, ele pontuou de maneira graciosa exatamente o sofrimento que aquela igreja sofreu e que suportou de forma graciosa. E temos aqui, exatamente no texto, né, no capítulo 2 do livro do Apocalipse, é muito importante a gente ter uma definição aqui muito clara desse texto. Sim. A igreja de Esmirna, quando ele diz assim: isto diz primeiro e o último que foi morto e reviveu, né? Ali fala exatamente do Cristo, né, ressurrecto, poderoso, que foi morto e reviveu. E ele começa aqui no versículo 9 dizendo assim: eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza. A gente pode ver que é uma marca social da igreja de Esmirna, é que eles eram crentes que tinham dificuldades econômicas, financeiras, mas eram crentes muito fervorosos. Interessante que isso nos mostra a grandeza e a nobreza da palavra até do mestre, né? Sim, ele diz assim: o evangelho foi revelado aos pequeninos, aos pobres, né? Não aqui queremos contextualizar a questão da pobreza, que a pobreza ela existe e sempre vai existir, mas a gente precisa enfatizar que
o contexto aqui faz um recorte do tempo, né? É importante entender que aqui está se passando uma situação. Não é que a pobreza aqui seria uma virtude, mas era um momento em que a igreja estava passando. E, é claro, ele diz assim, eu sei as tuas obras, né? E a tribulação, né? Mas tu és rico. Aqui entra a questão do contraste. A igreja que era rica, que era próspera espiritualmente, uma igreja que tinha possivelmente um grande avivamento, porque o mestre trazia um destaque como esse, em dizer que ele era uma igreja rica, que era uma igreja nobre pelo seu ensino, e também nos mostra que a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são da sinagoga do adversário, né? Ele faz uma referência a isso, mostrando que havia realmente um grupo religioso, mas que eles se diziam, talvez pela a forma perfeccionista da parte do cerimonial, religiosa, mas não tinha a nobreza espiritual que a igreja de Esmirna tinha. Então, não adianta ter uma logomarca, ter uma identidade religiosa, se você não conhece a grandeza do evangelho, tá certo? Perfeito. Eu acho que isso é um ponto vital, importantíssimo, né? E a igreja de Esmirna, ela tinha isso. Então, ela recebe praticamente aqui uma orientação e uma instrução da parte do Senhor, e o próprio Senhor deu um consolo àquela igreja. Ele disse, não temas. É uma expressão muito forte das coisas que hão de padecer. Ele sabia que aquela igreja ia passar por um grande aperto. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Né? Ele percebe que essa igreja iria passar por um momento difícil, de tribulação, de dificuldade, mas ele deixa uma instrução a esta igreja. Né? O mestre traz uma instrução, e a instrução era exatamente ser fiel até a morte. Ele sabia, é importante, a gente sabe que a história do cristianismo está aí para todo mundo ver. É inegável que os cristãos, eles sofriam grandes dificuldades, perseguições. Primeiro, a perseguição foi velada, ela foi um pouco religiosa. Ela começa ali nos primeiros marcos de perseguição, nos mártires, com Estevão. Sim. Estevão foi apedrejado, Estevão estava realmente pregando o evangelho de forma fervorosa, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia registra o primeiro mártir, não é isso? Então a gente sabe que o Novo Testamento vai nos mostrar que havia sim uma perseguição religiosa, velada, mas essa perseguição ela vai se intensificar. Ela vai se intensificar, e o texto aqui é muito claro, mostrando que muitos dos crentes iriam passar por dificuldade. E a gente pode entrar um pouquinho na história geral. É claro que a gente está aqui dentro do contexto, eu sou amante de história, todo mundo já sabe, professor de história nunca pode largar a história do lado, né? Então a história do cristianismo é muito forte, porque ela vai mostrar que no ano 54 ela passou por uma perseguição muito forte. Né? O ano 54 depois de Cristo, o imperador Nero, ele acredita-se que houve um grande incêndio em Roma e nos bairros de Roma, e claro, quem poderia pagar o preço? Os cristãos levaram a culpa, ele jogou, o povo estava um pouco satisfeito, e a culpa foi para os cristãos, e daí começa um início de uma perseguição agora não religiosa, mas institucional. O Império Romano agora seria responsável por uma grande e implacável perseguição que vai se estender de maneira muito forte até o 3º século. Mas se a gente for trazer detalhe aqui, a gente vai para meia-noite, e eu tenho certeza que eu gosto de fazer um recorte do tempo apenas para lembrar. Então, o livro do Apocalipse tem essa instrução, né? Principalmente para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, e ao mesmo tempo ela tem uma promessa. Coisa boa é essa, né? Que é o ponto-chave, o ponto máximo da nossa temática da festividade, que é a coroa da vida. Você que está aí ouvindo, está percebendo que o tema é rico, há uma profundidade, há uma excelência nesse conteúdo bíblico, e, é claro, a promessa de Deus era
ter a coroa da vida eterna. Isso é um ponto forte aí. Com certeza, muita riqueza edificante em tudo que o senhor falou a respeito desta fidelidade a Deus, orientada pelo próprio Deus àquela igreja, apesar da sua situação econômica difícil, né, uma situação social, e ainda que eles iam passar ainda mais por mais dificuldades. Mas aí essa fidelidade ela é destacada como orientação de Deus, né? Era uma instrução, né? Era uma instrução de Deus, né? A fidelidade, como é necessário, né, presbítero? Isso. Todas as igrejas receberam uma instrução, né? A gente vai ver a igreja de Éfeso, por exemplo, ela é instruída a praticar as primeiras obras. Perfeito. Mas no caso da igreja de Esmirna, ela tinha como objetivo central exatamente ser fiel até a morte. Então, e ela receberia uma promessa que era a coroa da vida eterna. Perfeito. Então, independente da circunstância, por mais difícil que esteja a situação ou não, a fidelidade é sempre uma tônica no comportamento, na vida da igreja do Senhor, né, presbítero? Olha, Jefferson, o que eu observo, principalmente agora nesse atual momento, a gente precisa observar um detalhe muito interessante. Sim, sim. Que a gente não passou e nem se iguala ao que a igreja primitiva passou. Sim, a fidelidade da igreja primitiva, nos seus primeiros passos da fé cristã, foram marcadas por muito sofrimento, por muita dor. Então a gente tem essa liberdade que é importante a gente zelar por ela. A gente tem um papel importante de exatamente como cidadão entender que essa liberdade está aí e a gente precisa abrir bem os nossos olhos. É verdade. Porque a gente a qualquer momento já estamos, né, de maneira um pouco mais graduada, e a gente sabe que existe mesmo uma perseguição. O crente sempre vai estar debaixo de perseguição, mas quando a gente mantém a nossa fidelidade, a nossa capacidade de estar firme, convicto, o nosso Deus está presente conosco. Isso é uma marca registrada da igreja. Quanto mais a igreja sofria perseguição, mais ela tinha convicção de que ela, com certeza, alcançaria misericórdia, e foram vitoriosos. Muitos crentes, mesmo diante da dificuldade, faltando pão, às vezes as cavernas eram lugares de refúgio. Há relatos, né? Benjamin Stott, no livro As Catatumbas de Roma. Eu já tive a oportunidade de ler essa obra. Clemente, História de Flávio Josefo e outros que falam da perseguição. História do Cristianismo, tem História do Cristianismo através dos séculos, de N. Carnes. É um livro, é uma obra fantástica. Eu recomendo você ler essa obra. Você vai ficar fascinado de ver o desenvolvimento e como o cristianismo se desenvolveu. Tudo estava favorável. Você vê que a Via Ápia já estava construída. O pensamento grego já tinha liberdade de trafegar diante de vários públicos. Quer dizer, o evangelho chegou sem impedimento de se propagar de maneira muito rápida e alcançou as camadas mais pobres. É interessante a gente salientar isso. Sim, foi atingindo os bárbaros, as pessoas carentes. O evangelho não chegou na nobreza, não. Chegou nos lugares mais simples, e foi aí onde o evangelho cresceu, se desenvolveu e foi muito rico para a vida das pessoas. Muito do que o senhor falou aí veio justamente no momento que eu estava pensando o tema para a festividade. Porque, presbítero, hoje nós vivemos, de certa forma, observamos na vida de muitos, né? Uma certa crise de fidelidade. A gente vê a crise de fidelidade nas famílias, nos casamentos, enfim, nas amizades, não é? E tudo isso é muito explorado, né? E interessante que, assim, a Bíblia é um fundamento sólido, né? A gente está vendo que hoje a modernidade, ela trabalha muito com a questão até existe comentarista chamado de... ele é o pai das ideias, que diz a modernidade líquida. Nada, tudo é líquido, tudo se adapta, tudo tem uma adaptação. Então a crise, eu acredito que ela existe para fidelizar o crente, para mostrar seus adjetivos, mostrar suas virtudes, mostrar o seu caráter, e realmente esse momento é um momento chamado de crise dos modelos, né? Crise dos modelos. Crise que
chamamos assim de valores, né? De valores. Todas as instâncias sociais estão com seus status sociais, estão passando por uma reformulação, mas a palavra de Deus não muda. Não muda. A palavra de Deus é princípio sólido. Perfeito. É isso? Perfeito. E a recomendação, a exortação, a orientação de Deus, ser fiel a essa fidelidade até a morte. Deus até não a morte. Negocie sua fé, não continue firme. A fidelidade. Venha o que vier, mas você deve estar aí firme para servir ao seu Senhor, mostrando que Ele está ao seu lado, sempre. E dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa da vida, presbítero, citada em Apocalipse, em 2, né, capítulo 2, versículo 10, a parte C desse versículo, né? O que seria essa coroa da vida aqui? Aí é um símbolo, né, muito forte, a coroa da vida. A Bíblia fala de várias coroas, né? Tem a coroa de gozo, a coroa de vitória, a coroa da vida eterna, a coroa da alegria. Então, a coroa é um símbolo, né, de alguém que conquistou um posto. Então, a denominação que João, através da inspiração do Espírito Santo, deu à igreja de Esmirna, e é importante a gente falar um pouco do contexto histórico mais uma vez, que a cidade de Esmirna, ela era uma cidade conhecida por suas atividades atléticas e por ser conhecida por suas atividades olímpicas. Sim. Então, observem que as pessoas lutavam, entravam nas arenas, muitas vezes havia competições que eram competições de níveis que trazia até um certo risco, né? Isso existe um local que eu me esqueci agora o nome, mas era muito conhecido em Roma, que havia corrida de cavalos, briga de gladiadores, tinha muitas atividades que voltavam para a parte do esporte olímpico. Então as pessoas, quando ganhavam uma coroa de louro. Quer dizer, uma coroa com um matinho na cabeça que representava o triunfo, a nobreza, a vitória. Não é isso? Mas aqui a gente pode perceber de maneira muito rica de que a coroa da vida, veja, Jesus sabia o contexto histórico da igreja de Esmirna, porque Deus conhece e detém o conhecimento de tudo. Então ele tinha a menção, ele sabia, disse, olha, se vocês culturalmente corriam atrás de uma coroa de louro para ganhar apenas um triunfo, um mero status humano, imagine agora vocês correrem para ganhar a coroa da vida. Não é isso? Então veja que essa questão da coroa da vida, ela é realmente um fato muito interessante. Então as pessoas corriam para conquistar esse prêmio. Então o crente, da mesma forma, Paulo vai falar isso em diversas cartas também. Paulo vai trazer ilustrações riquíssimas de um atleta, das condições que o atleta tem, como ele deveria correr, quem iria alcançar o prêmio. Não seria uma corrida, como se fosse uma maratona. No livro aos Hebreus também vai mostrar lá no capítulo 12 que existe a maratona, né? Corramos de tal maneira que não viemos tropeçar, né? Porque ao nosso lado, nessa caminhada da salvação, tem todo um embaraço. Com certeza. Não é isso? E a nossa caminhada cristã, ela tem adversidades, ela tem dificuldade. Primeiro que a gente tem a carne, segundo tem o mundo, depois tem o adversário, que é o diabo, né? Ele é um adversário de alto nível. Então a gente sabe que essa dificuldade, mas a coroa da vida eterna é a promessa de maior instância. Jesus, ele faz essa promessa à igreja de Esmirna, sabendo, vocês não vão correr mais atrás de uma coroa de louro, vocês vão correr atrás agora de uma coroa da vida eterna, da eternidade, que eu acho que é algo que não existe. Jesus venceu a morte, né? Ele é o infinito, para onde o infinito se volta. Então nós iremos conquistar essa imortalidade através do seu triunfo, do seu sacrifício. E a instrução é, permaneça fiel, e você vai ter uma coroa da vida eterna. Então é um símbolo, tenho certeza que é um símbolo que a Bíblia traz, porque a Bíblia é rica em metáfora, hipérbole, metáfora. Ela é um almanaque de literatura que para onde você entra, você vai ter realmente riquezas e detalhes. Então é algo fantástico. Eu acredito que esse é o caminho para você que está aí ouvindo conosco, participando. Quantas pessoas estão participando, irmão? Tem muita gente aí participando.
interagindo conosco, a equipe de mídia, essa equipe gloriosa, equipe olha, é um abençoada, presente de presbítero. Deus. Sim. Essa equipe de mídia aí da área 23, Isso. sempre presente nos eventos, Sempre presente. trazendo fotos, trabalhando, interagindo conosco. Isso. Muito bem, nós temos aí um máximo de 35 pessoas Isso. interagindo aí conosco. É uma live Tá que está interagindo. participando, muitos vão divulgar, outros vão ver Perfeito. agora, vão ver depois. E pode né? compartilhar, né? Pode Para mais compartilhar, pessoas poder exatamente, vai estar aí esse material disponível desfrutar para desse momento vocês também. verem essa interação tão rica que está sendo feita aqui nessa noite. Perfeito. E quero, esses 30 que estão aí online, né? Queremos fazer esse convite especial para que eles estejam aqui, juntamente com suas respectivas famílias, se possível, né? Sim. No dia da festividade, que será esse próximo domingo, né, presbítero? Dia 11/7, às 18h30, juntamente conosco. Com certeza. Mas, presbítero, dando continuidade aqui na última pergunta, mas ainda teremos algumas interações, né? Sim. Em torno desse momento de gratidão a Deus por 12 anos de campanha evangelizadora aqui em Cordeiro, Avenida Caxangá, área 23, né? E temos aqui se atualmente, né, os crentes estão debaixo da mesma promessa feita à igreja de Esmirna. Com certeza. Sim. Eu não tenho dúvida no gênero, grau e letras maiúsculas, Jefferson. Perfeito. Porque a promessa se diz para os nossos dias. O Evangelho, ele nos mostra isso. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é objetiva. Essa promessa está atuante nesse momento. Você que está aí, talvez ouvindo ou vai ouvir através desse instrumento do Instagram, você pode atentar, guardar essa palavra no seu coração e ver que de fato ela é uma promessa para esse momento. Para esse momento, não tenho dúvida disso. A promessa que Jesus fez à igreja, a igreja irá receber o seu triunfo. E como não será desse dia? Imagine que dia glorioso, que dia especial. A igreja recebendo o galardão do seu eterno Cristo, né, do seu amado, recebendo o galardão. Eu fico olhando mais um pouco de contexto histórico. Vamos lá. A gente percebe que o que é que acontecia com as grandes batalhas do passado? Os povos da antiguidade, quando venciam a guerra, Jefferson, primeiro o capitão vinha na frente com um cavaleiro e o pessoal jogava púrpura, jogava tipo um materialzinho, galhozinhos de planta, outros balançavam palmeira, né, e a pessoa vinha cavalgando no seu cavalo e o grito ensurdecedor do público, né? Sim. E aqueles que estiveram na batalha vinham no meio do corredor. Eles vinham se jubilando, se alegrando, porque tiveram a oportunidade de receber a vitória, né? Eles ganharam, triunfaram e receberam ali. E os mais nobres da batalha recebiam a coroa, recebiam honrarias. Eles eram honrados com espadas, outros eram honrados com coroa. Então veja, se num olhar humano, na perspectiva humana, e isso bote aí quantos séculos atrás, o homem já tinha essa percepção, agora traga para o atual momento, traga para esse momento a ideia e a percepção do que Jesus não pode fazer conosco nessa entrada triunfal. Como não será honrada a igreja, com certeza. Como não será honrada a igreja do Senhor ao adentrar. E quando o Senhor dissesse, vindes bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado. Meu amigo, os santos entrando ali para receber, não só... Glória a Deus, dá vontade de dar lugar aqui, viu, o negócio já começa a esquentar aqui. O negócio é muito tremendo, é uma expectativa gloriosa. Glória a Deus. É uma coisa, coisa que foge do nosso entendimento. Então, com certeza. Essa visão aí, essa contribuição que a gente pode ter. Perfeito, interessante, Jefferson, que sim, na campanha evangelizadora eu estava aqui pensando e contribuindo para uma interação maior, tanto nossa, porque a gente traz aqui esse pano de fundo aí da Bíblia, mas a gente sabe que campanha evangelizadora traz essa marca, traz essa alegria de poder contribuir. E 12 anos já se passaram aqui no Cordeiro, muito rápido, né? Tiveram uma trajetória de vários dirigentes de campanha. Muita gente já passou por aqui.
E para você uma vez me disse que esse momento que você está vivendo da campanha evangelizadora tem sido um momento, um diferencial enorme na sua vida. Porque você disse que trabalhou com campanha assim e tal, mas agora como dirigente, já é o segundo ano como dirigente, o que é que marcou a tua vida durante essa trajetória aí na campanha, cooperando com o nosso pastor presidente? Pois não, presbítero Stephenson. Podemos dizer que foram muitas marcas, né? Porque a partir do momento que a gente se coloca à disposição de Deus para fazer a sua obra, seja saindo ao campo, seja liderando um grupo de campanha evangelizadora para fazer uma visita, no evangelismo pessoal, aos domingos à tarde, juntamente com os irmãos, já começa a marcar a nossa vida de uma maneira muito especial. Mas algo que realmente marcou, primeiro foi a experiência que Deus me deu antes de chegar aqui. Sim. Que antes de chegar eu já sabia que vinha para cá, né? Sem ninguém ter falado, né? Olha, uma das marcas, eu trabalho ali na superintendência, pela misericórdia de Deus, digo isso com muita humildade, cooperando com o nosso pastor há 11 anos ali na superintendência, e uma das marcas, o nosso pastor Jefferson já nos facultou a oportunidade, Jefferson, de fazer várias entrevistas com os candidatos